Vamos a seguir con la profesora doctora Cynthia Johnston, fisioterapista respiratorio, profesora asistente de investigación clínica de neonatología y cuidados intensivos en el Departamento de Pediatría en la Universidad de Medicina de Sao Paulo, Brasil. Bienvenida, Cynthia. Cynthia, no te escuchamos. Tenés apagado el micrófono, Cynthia. A ver si la ayudamos y le prendemos. ¿No? Pronto, está. ¿Conseguem ver a apresentação? Sim? Ahí se ve, sí, Cynthia. Se vê sim? Ah, então está. Muitas graças a Sati, especial a Alejandra e o grupo de kinesiólogos de Argentina por la invitação. É um grande prazer estar aqui com um grupo de expertos e vou falar sobre algumas coisas de Brasil. Embora nós outros estejamos em um momento de crise política, as organizações, as instituições, as associações que envolvem a medicina intensiva, os conselhos de kinesiologia, assim como a Associação Brasileira de Kinesiologia, estão muito unidos e engajados neste momento para fazer algumas frentes e forças para minimizar os danos de los pacientes. Né? Uma declaração que não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser com as instituições que estou trabalhando, como o Hospital de Clínicas de USP. Vamos falar estes 5 pontos, um pouquinho da situação brasileira e vamos falar um pouquinho da inspeção de los hospitales de São Paulo, que vamos falar um pouquinho sobre a biosseguridade dos profissionais, porque isto ha hecho um trabalho muito grande acá no estado de São Paulo, que é um dos estados mais grandes de Brasil, mais habitados, que nosso conselho de kinesiologia ha hecho um trabalho muito grande e que passando acá no Brasil logo que se iniciou a pandemia. Vamos falar um pouco de los aspectos relacionados à biosseguridade com as questões de segurança. Vamos verificar uma outra parte, que é o plantão que nós outros temos, de perguntas e respostas, onde todos os profissionais de Brasil, inicialmente eram para ser de São Paulo, mas e adultos também, para que nós outros expertos grande com muitas pessoas e que nem sempre as condições são exatamente adequadas em todos os locais do país. E, por último, vamos falar um pouquinho sobre a situação de lo mais grande e mais importante hospital de Brasil para referência de tratamento de los suspeitos e confirmados de COVID-19, tanto para adultos quanto para ninhos e pediatria. E eu vou me ater somente sobre os ninhos em neonatologia, que já são muitos casos, e como nós outros somos referenciados para isto, então nós outros temos unidades de cuidados intensivos e de terapia intensiva de corte, solamente para pacientes com suspeita ou COVID-19 positivo. Então, são unidades solamente para estes pacientes, não há outros tipos de pacientes. Neste momento, acá, a situação brasileira, no dia de ayer, que é a última dado atualizado, nós outros temos acá em Brasil, e no outro lado, a comparação com São Paulo. Então, o índice de isolamento se pode ver acá, que não é muito grande, e está em torno de 46%, porque os brasileiros não estão, por isso também estão crescendo muito os casos. Vejam acá que no Brasil todo temos algo como 41 mil óbitos confirmados. Em São Paulo temos em torno de 10 mil, que são um estado mais grande de Brasil e com uma população muito grande. Se vai ver acá neste gráfico, então atualização ayer, né, por este horário de em torno de 6 p.m.,
a curva do Brasil, acá em verde, né, com quase 41 mil pacientes com óbitos, e acá curva de São Paulo, que está seguindo a mesma linha, mas está abaixo. E outros acá em Brasil, com um grupo grande de 7 coordenadores e um grupo de conselheiros e de presidentes. Este acá, que está com uma foto mais grande à esquerda, é José Renato, presidente do Conselho Regional do Estado de São Paulo, de la Kinesiologia, que convocou um grupo de expertos para trabalhar em conjunto. Acá estamos todos nós sentados para trabalhar em la frente, para ajudar os profissionais do Estado de São Paulo e também alguns de Brasil a conseguir enfrentar esta situação. Então, a primeira frente que hacemos foi uma divisão hierárquica, onde temos, então, 7 coordenadores e 63 agentes e outros agentes que vão por todo o Brasil, e aplicamos em todos os hospitais do Estado de São Paulo, e vocês vão ver que é muito, as 10 perguntas que aqui estão. A equipe tem contato com suspeito ou confirmado de Covid-19? Aí poderia ser se sim ou se não. Houve a capacitação da equipe de kinesiologia para paramentação e deparamentação? Houve capacitação da equipe para lavagem das mãos? A instituição disponibiliza máscara cirúrgica ou a N95 ou alguma dessas outras que há mais proteção? A instituição tem óculos de proteção ou face shield? Disponibiliza gorro para procedimentos de risco de aerosol, assim como avental descartável, também luvas, né, para que se hacen os procedimentos. Então, todos os hospitais foram fiscalizados e este grupo aí trabalhou também com estas cartilhas que aqui estão. Uma de biosseguridade, outra de assistência para kinesiólogos e terapeutas ocupacionais, que no Brasil há muitos também esses profissionais. O Conselho Regional e Conselho Federal abrange as duas profissões, tanto kinesiólogos como terapeutas ocupacionais. Outra sobre PICS, que é a síndrome pós-alta hospitalar, durante a pandemia. Então, este grupo trabalhou com isto, e no momento da fiscalização, para fazer aquelas 10 perguntas, eram fornecidas nas cartilhas para os profissionais para fazer uma educação ou informação para que não só fiscalizemos, mas para que também consigamos ajudá-los a enfrentar a situação que era muito nova acá no Brasil. Dentro disto, hacemos um score onde ponemos os hospitais desde verde, onde a pontuação é 0, no caso, não há nada irregular, está com todos os equipos de proteção individual listos para a equipe de kinesiologia e terapeutas ocupacionais, até roxo. E aí, vamos colocando aqui, mais abaixo, você pode ver que 100% de acordo, e rojo sem serviço de kinesiologia, e vermelho, né, o rojo, que vocês falam, eficiência de alguns itens. E aí, vamos ver o que encontramos. Veja cá que no interior de São Paulo foram vistos 302 hospitais. E nestes hospitais, rojo acá, que não havia nada quase, em torno aí de 2% dos hospitais. Veja que amarelo alguns, mas que verde, em torno de 34%. Então, estavam abaixo das condições de proteção da equipe profissional. Em São Paulo, que é a cidade principal, incluindo as cidades em volta, temos 246 hospitais, onde os números são muito semelhantes, mas a parte que falta, quase que total, equipo de proteção para o profissional chega a 3%. Quando se habla solamente da cidade de São Paulo, nós temos 167 hospitais. E acá, 2% de hospitais que não cumpriam as regras e solamente 33% que cumpriam todas as regras de proteção individual para os kinesiólogos e terapeutas ocupacionais. Quando vamos somar todos os valores de todas as unidades do estado de São Paulo, temos 628 hospitais.
Esses hospitais foram fiscalizados por kinesiólogos à beira-lecho para aplicar aquele questionário. Não foi algo por correio, foi presencial. Então, uma série de colegas se disponibilizaram gentilmente e voluntária a nos ajudar nesta frente para podermos proteger nossos colegas kinesiólogos do estado de São Paulo, que esta foi uma iniciativa local do estado. E aí, 2% irregulares, apenas 32% listos. Dentro desta condição, temos outra frente que foi a ser uma segunda visita depois da instrução da equipe para verificar se houve uma regularização da parte de uso de EPIs. Nós passamos de 33% de toda a parte de equipe de proteção individual lícita para 45%. Houve uma subida, as pessoas adquiriram mais, os hospitais adquiriram mais equipos de proteção para a equipe. E visto que havia muitas questões de los colegas e muitas dúvidas, este conselho resolveu, então, abrir um plantão que se chama em Brasil Tira Dúvidas, que está aberto para todo o Brasil e para outros países, se querem também, onde deixamos algumas perguntas abertas para que os colegas tirassem dúvidas à beira de lecho, e isso é respondido no máximo em um período de 24 horas. Teremos um plantão contínuo que continua agora neste tempo. E aí, a distribuição geral das perguntas no Brasil basicamente são do estado de São Paulo, mas podemos ver que outros estados também nos requisitaram fazendo perguntas. Sendo que, vejam bem, em 30 dias de aberto este espaço para os colegas a serem as perguntas, tivemos por volta de 100, quase 200 perguntas, ou por volta de 120 fazendo perguntas. Destes, 75% tem pós-graduação, 74% tem pós-graduação na área hospitalar, e alguns 78%, que são de outros estados, também têm pós-graduação. Área de atuação. No setor de atuação atual geral de todos os estados do Brasil, com estes 120 avaliados, a grande parte é de profissionais da área de emergência e de terapia intensiva que tem dúvidas, o que era esperado. Quando se fala de outros estados, tirando o estado, a maior pergunta também é da área hospitalar, de pronto-socorro, emergência e UTI. Quando hablamos de São Paulo, em torno de 56%, mas há também muitas perguntas sobre o cuidado em home care e também cuidados domiciliares, que é uma outra que vamos começar a trabalhar agora, fazendo cartilhas e livros para instruir as famílias que cuidam de pacientes crônicos em seus domicílios e que estão ficando. Principais dúvidas e questionamentos de los kinesiólogos de São Paulo estão ou seja, estão seguros e estão protegidos na hora de atender um paciente, um ninho, ou um adulto que tem o COVID-19 presente. 33% em torno de kinesioterapia respiratória, VHK, ventilação invasiva, 49%, invasiva, em torno de 53%, e oxigenoterapia em torno de 40%. Então, isso em São Paulo. Em demais, nos outros estados, é um pouco mais frequente as perguntas, mas a mais frequente é com relação à ventilação invasiva. Veja aí, quando nós pegamos os dados somente das perguntas de pediatria e neonatologia, nós outros vemos que a principal pergunta das pessoas está relacionada com a kinesioterapia respiratória, se pode ou não pode ser, ou se pode no protegido fazer isto, como vai ser, o que se pode, se tem ou não tem secreções ou atelectasias, o que se pode ser de intervenção. Acá estou, como um dos penúltimos colocações, colocar a situação, então, onde trabalhamos, que é um grande complexo, que inclui a parte cardíaca de INCOR, onde temos acá 8 cardiopatas confirmados, aqui solamente os casos confirmados.
e destes hospitais, cada de medicina de USP, 34 casos de ninhos confirmados hospitalizados, que variam de um dia de vida, porque temos uma maternidade muito grande, então temos ninhos recém-nascidos, a 11 anos de idade, sendo que a mediana em torno de 7 anos de idade. Destes, 8 eram cardiopatas pré ou pós-operatório que acabaram tendo Covid-19 ou de um familiar ou talvez de alguma pessoa da equipe. 7 outros acá que foram por ventilação invasiva com outras patologias, como doenças hepáticas, que somos centro também no Brasil para atendimento, então é frequente, ou neuropatas, ou um desses ninhos era hírido, uma ninha de 11 anos que não havia nada prévio, que era hírida, e um recém-nascido que foi para ventilação invasiva, que tinha síndrome de Edwards. Para ventilação invasiva, um ninho foi depois da extubação. 7 ninhos deram uma prova de 30 minutos de ventilação não invasiva e necessitaram de intubação, que são estes outros 7 que estão acá na ventilação invasiva. Então, houve falha da ventilação não invasiva em 30 minutos e se optou por la intubação. Solamente um ninho ficou em ventilação não invasiva e dali foi para oxigenoterapia. Quando a oxigenoterapia nasal de alto fluxo... Cintia, un minuto nos queda. Estou já cerrando, graças. E da pediatria usou depois da extubação. 38 foram tratados somente com oxigenoterapia. Tivemos estes 5 óbitos, da linha hírida, que é um caso muito interessante no mundo, vai ser publicado agora na revista de muito impacto, que acabou sendo uma miocardite muito importante e ha falecido. 2 hepatopatas e 2 ninhos oncológicos, que haviam, então, fatores de risco. Quando falamos de... Há muitos artigos, coloquei este porque é muito recente, é acá de nós outros no Brasil, onde estamos procurando seguir isto aí, colocando todas as intervenções onde há interferência do kinesiólogo, e de acordo com a severidade da doença de infecção moderada até infecção crítica, se há ou não necessidade ou condições de fazer a kinesiologia nestes ninhos frequentemente, ou porque têm algo crônico, ou porque têm secreção ou atelectasia, ou porque estão em ventilação mecânica e necessitam fazer a mobilização precoce. Agradeço por a oportunidade de falar com vocês, los convido a ler nossas cartilhas, que são muito direcionadas para os kinesiólogos e os terapeutas ocupacionais, e, embora seja em português, pode também contribuir aí com outros países. Muitas graças, nos vemos em breve. Gracias, Cintia. Gracias por participar.